Hoje, meus amigos, trago para vocês atualizações importantes das empresas do setor de óleo e gás. A Petrobras, sem sombra de dúvidas, é a empresa gigante do segmento, é a empresa de referência. E na Bolsa de Valores do Brasil, temos a Prio, que é a que tem a maior capacidade produtiva dentre as empresas privadas listadas na Bolsa, seguida da Brava Energia, terceira maior empresa, e da PetroRecôncavo, que é a irmã menor aqui das quatro petroleiras. Os futuros do Brent estão com a alta muito forte hoje. Ajuda a explicar, em parte, essa alta da Petrobras e das demais empresas. Brent voltando a bater próximo dos US$ 100 o barril, alta de mais de 3% no dia de hoje. Só que aqui fica o aviso, tem sempre que botar o pé na realidade. Esse Brent não é o Brent que deve terminar 2026. Nós estamos passando por um período de volatilidade. Então, as empresas que se dão bem no Brent a esse patamar, ela tem que se dar bem em Brent a patamar menor. E com certeza, a Petrobras de todas as empresas é a que tem essa capacidade, seguida bem de pertinho da Prio. Brava Energia e PetroRecôncavo, com a queda do preço do petróleo, tendem a sofrer mais. Não que as outras não vão sofrer, mas são sofrimentos diferentes, vamos dizer. São impactos completamente diferentes. Já que o caixa e a capacidade produtiva da Petrobras e da Prio é muito maior, por exemplo, do que da Brava e da PetroRecôncavo. Por falar em Petrobras, não tem como você comparar a produção da Petrobras, por exemplo, com as demais empresas. A Petrobras, em um dia, aqui vai variar um pouquinho o mês, né? Mas por dia, ela produz em média próximo de 3 milhões de barris de óleo equivalente. Então, são 3 milhões por dia. Aqui, claro, se você pegar óleo e gás. Enquanto que a PetroRecôncavo vai estar bem longe, a Prio, mesmo estando com a produção muito boa, é muito longe da Petrobras ainda. A produção média da Prio está lá na casa dos 150 mil barris por dia, com expectativas otimistas de chegar no final de 2026 em 200 mil barris. E a companhia, ela fica muito, mas muito longe da Brava Energia, por exemplo, que está na casa dos 80 mil barris de petróleo por dia, e a expectativa é que chegue no final de 2026 com mais ou menos 90 mil barris de petróleo por dia. PetroRecôncavo, por sua vez, fica na rabeira, com a produção média de 24.500 barris por dia, e a expectativa é que não suba muito até 2027 ou nos anos seguintes. Fique na faixa aqui de mais ou menos 27 mil barris por dia. E a expectativa da Prio é aumentar ainda mais sua produção diante de fatos concretos. Ali não são projeções de 200 mil barris de petróleo por dia no final de 2026, baseando-se na. Não, são baseados em informações concretas da companhia. Por exemplo, há alguns dias, a Prio disse que recebeu a autorização do IBAMA para permitir a perfuração de até 14 novos poços no campo de Frade. Então, permitindo com isso que aumente a produção da companhia. Outra coisa que vai aumentar bastante a produção da empresa é o campo de Wahoo. A companhia comunica que o primeiro poço produtor do campo de Wahoo atingiu a produção de 12 mil barris de óleo por dia. O cronograma de abertura dos demais poços segue de acordo com o planejado, de maneira a atingir a produção de 40 mil barris de petróleo por dia em Wahoo até abril de 2026. O início da produção de Wahoo representa um marco na estratégia de crescimento da empresa localizado no pré-sal da Bacia de Campos. O campo foi desenvolvido por meio de um tieback submarino de aproximadamente 35 quilômetros ao FPSO Valente, otimizando o uso da infraestrutura existente. Tieback é a junção de dois poços. Você tem um poço aqui, tem um poço ali, você une e você usa uma estrutura só para fazer a extração. Em relação à Petrobras, ficar de olho porque temos dividendos na praça. Eu não consigo visualizar, por exemplo, a Petrobras caindo com dividendos na praça. Não quer dizer que ela vai subir para sempre, mas com certeza o patamar entre o período que ela anuncia esses proventos e o final da Datacom, o preço tende a subir. Essas são as maiores probabilidades. A Petrobras anunciou 8 bilhões de reais em proventos, que ainda está com Datacom, dentro da Datacom, e em 2025, juntando esse pagamento anunciado,
a companhia distribuiu aos seus acionistas mais de 41 bilhões de reais. Então, a Petrobras ela une uma grande capacidade de geração de caixa com uma grande capacidade de distribuição de proventos. A Datacom para esses proventos da Petrobras vai até o dia 22 de abril de 2026. O valor dá 63 centavos por ação, vai sofrer um reajuste até a data do efetivo pagamento. Terão duas parcelas de 31 centavos. A primeira acreditada no dia 20 de maio de 2026 e a segunda em 22 de junho de 2026. E quando vamos olhar os indicadores da Petrobras, nós vemos uma empresa negociada a 5,5 vezes um PL, P sobre VP de 1,4 e um dividend yield de 7% fora a cotação dos últimos tempos. Em um ano, as ações estão se valorizando aproximadamente 40%. Se pegarmos os últimos 5 anos, valorização de mais de 600%. E em 10 anos, Petri 4 subiu nada mais, nada menos do que aproximadamente 1.865%. Quando você pega a situação da Brava Energia, já é uma situação um pouquinho mais diferente. Última grande informação da empresa comunicada ao mercado, a empresa anuncia que o Goldman Sachs tem, através de derivativos, aproximadamente 7,9% do capital social da empresa. Então são derivativos que podem se tornar ações ou não, mas quer dizer que eles estão operando aqui com os ativos da Brava Energia. E outra informação, esse divulgado através de um fato relevante, a companhia vinha estudando com a Petronas a aquisição de 2 campos, o que era uma coisa muito positiva, porque iria aumentar a produção. Como nós vimos, a produção da Brava Energia não é das maiores. Só que aí as negociações com a Petronas foram encerradas, o que a Brava Energia pagou vai ser reembolsado, porque os campos que eles estavam de olho, uma parte de Tartaruga Azul e o módulo 3 do campo de Espadarte, localizados na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a Petrobras ela detinha uma parte. Como ela detinha uma parte desses campos, ela tinha preferência de comprar os restantes. Então, antes de chegar um terceiro envolvido, ela tinha preferência de pagar o valor e adquirir o restante do campo. E ela decidiu exercer. Então, parabéns para a Petrobras, que vai aumentar ainda mais sua produção. E quando pegamos os preços-alvos, o que nós vamos verificar? Petrobras, para a grande maioria dos investidores, dos analistas, né, é compra. São 13 recomendações, sendo 8 de compra e 5 manutenção. E para a grande maioria, a Petrobras já atingiu o alvo. Temos como exceção, por exemplo, o BTG, que diz que a ação já subiu muito, mas pode subir ainda mais. Inclusive, na última atualização, eles mudaram a recomendação de neutra para compra. Mas aqui entra a questão de pode ser uma armadilha também, né? Porque durante a alta todinha da Petrobras, eles estavam com recomendação neutra. Quando chega lá bem perto do atual topo histórico, aí, opa, não, agora compra. Então, de acordo com eles, foram atualizadas estimativas de melhores retornos para os dividendos da companhia e recomendação de compra agora diante desse novo cenário. Apesar das ações Petri 4 terem subido mais de 50% desde o início do ano, o BTG acreditou que pode subir muito mais. O preço-alvo está lá nos R$ 56,00, o que dá um potencial de alta de mais ou menos 44%. Então eles acreditam que o ambiente atual, e mesmo quando a queda do petróleo chegar, do barril de petróleo chegar, a Petrobras seria uma empresa muito adequada, muito adaptada para isso. De acordo com eles, a Petrobras é uma das poucas companhias de energia listadas em países emergentes com uma cadeia integrada. Ela também chama atenção pelo fato do perfil robusto e de baixo custo de produção, bastante competitivo em relação a outras empresas do setor do mundo. Foi o que nós vimos até agora. A capacidade produtiva da Petrobras é tão grande que isso ajuda muito ela, dá um potencial competitivo muito grande. E em relação a Prio, a grande maioria também acha que já subiu demais. São 14 recomendações, sendo 12 de compra e 2 neutras, mas a média do preço-alvo está lá nos R$ 61,00, apesar de ter alguns que estão mais otimistas, né? Por exemplo, com a produção em Wahoo, o Itaú vê que a ação, ela, mesmo estando com um grande potencial de expansão, já não está aqui nos seus melhores dias. Ela pode cair, já subiu demais.
Então o Itaú não está assim dentre os mais otimistas, ele está assim mais no que podemos chamar de realistas. Porque lembre, isso é um momento de euforia, um momento de preços subindo com força. Preço-alvo médio da Brava Energia. Brava Energia seria a única empresa das quatro com potencial alto de valorização, de acordo com a média dos analistas. São 12 recomendações, 10 de compra, uma manutenção neutra e uma de venda, sendo que o preço-alvo dele está lá na região dos R$ 23 e o maior preço-alvo nos 30. E de acordo com o Bank of America, a Brava Energia pode se beneficiar desse cenário. É uma das companhias que vai sofrer, apesar do petróleo cair, vai sofrer um pouquinho mais. Então temos as incertezas que fazem com que, apesar de ser um bom investimento, não teria assim um grande potencial de valorização, mas já é uma valorização. Eles, inclusive, subiram o preço-alvo de R$ 21,50 para R$ 25, o que dá um potencial de valorização de mais ou menos 25%. Mas diante dessas incertezas, eles não têm recomendação de compra, é uma recomendação neutra. Segundo eles, embora haja uma melhoria significativa no perfil de geração de caixa, com uma geração de caixa melhor, eles ainda aguardam uma maior visibilidade sobre a direção estratégica e as prioridades da nova gestão, que passou por mudanças relevantes desde 2025. Entre essas incertezas, eles colocavam justamente a aquisição do campo de Tartaruga Verde, que eles viam com um alto risco de execução e uma visibilidade limitada nesse momento, principalmente levando em consideração a necessidade grande de investimento. Então, para eles, apesar de ter o lado positivo da aquisição do campo Tartaruga Verde, os custos envolvidos para a extração não seriam assim fatores tão positivos para a Brava Energia. E quando vemos a PetroRecôncavo, ela já está na média dos preços alvos. Então é um papel assim que não agrada muito o mercado. De 13 recomendações, apenas 2 são de compra, 10 de manutenção e uma recomendação de venda preço-alvo maior nos R$ 17. E você? O que você aguarda dessas ações? Deixe abaixo no seu comentário. Se você gostou, dê seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.